É com grande alegria que estamos aqui reunidos mais uma vez. Bom dia você também que está conosco pelo nosso canal. Nós vamos dar continuidade então a este tema que estamos estudando na nossa escola bíblica dominical, onde estamos falando sobre batalha espiritual, sobre a continuação da batalha espiritual, pelo conceito que muitos ainda trazem de que ela talvez não exista, né? Nós já comentamos isso na primeira lição, que a batalha espiritual, conforme Paulo fala aos Efésios, ela é real, pois a nossa luta, como ele diz, não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 5, do versículo 19 até o versículo 22. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 19 ao versículo 22. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor: Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, neste instante, nós queremos pedir a Tua bênção, que o Senhor nos conceda neste instante a Tua graça, para nós podermos entender, ó Deus, a verdade da Tua palavra, para nós sermos fortalecidos por Ti, ó Deus, através do Teu Espírito Santo. Nós dependemos, ó Deus, totalmente do Senhor, ó Pai. Por isso eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, nos dê, ó Deus, condições para lutarmos contra tantas heresias, tantos da Tua palavra, que são comuns, ó Deus, neste mundo, que são comuns, ó Deus, nesta geração, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos pedindo, ó Pai, ao Senhor que abençoe para que tudo que viermos a falar nesta manhã, ó Deus, esteja de acordo com a Tua palavra e venha render glórias a Ti somente, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, então, como nós temos falado, né, a última lição, vocês aprenderam sobre os diversos pensamentos com relação à batalha espiritual. Existem várias linhas, né, de interpretação, e por isso as outras doutrinas, cada uma acaba indo para aquilo, a forma como elas interpretam, né? E nós vemos então que apesar de tantas questões diferentes, nós não excluímos a realidade dela, a ação do inimigo, tentando então derrubar a igreja, tentando impedir a igreja de realizar os seus feitos, a missão. E nós precisamos então entender o que é que a palavra nos diz. Quando Paulo está falando então neste instante sobre essa questão das profecias, Paulo está falando então em relação às profecias e a questão do espírito, né? Quando você olha então no versículo de número 19, se os irmãos se recordarem, quando nós estudamos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós comentamos que ele está falando então sobre apagar o espírito, né? Ele está aqui então lidando com o espírito como uma chama de fogo. Uma chama de fogo que é capaz de ser abafada. É a mesma imagem que quando a palavra usa em Atos capítulo de número 2, quando fala sobre o Espírito Santo que desce, então com uma chama sobre aquelas pessoas que estavam reunidas no Pentecostes. A palavra então ela traz ao longo do Novo Testamento, não que o cristão possa ficar sem o Espírito de Deus, mas que pode abafar esse Espírito. Pelo distanciamento de Deus, pelo esfriamento espiritual, nós deixamos de ser sensíveis àquilo que Deus está falando conosco. Isso nós podemos fazer quando nós pecamos. Nós nos afastamos de Deus. E então aí é o risco de nós
abafarmos o Espírito de Deus que habita dentro de nós. E na sequência, Paulo então vem falar aos irmãos da igreja de Tessalônica para eles não desprezarem as profecias. Porque quando nós lembramos do contexto do primeiro século, no tempo onde as cartas foram escritas, o tempo da igreja primitiva, ainda em Atos, logo no início, eles ainda então possuíam os profetas. E então eles traziam as profecias conforme a vontade do Senhor. E por isso era necessário eles analisarem as profecias. Que o que é a profecia? É aquele então que é usado para falar em nome de Deus. Eles traziam a mensagem do Senhor sobre Cristo Jesus à igreja. Eles ainda não tinham a palavra toda registrada como nós temos, e por isso os dons extraordinários que nós vemos aí na carta de Paulo aos Coríntios, na carta de Paulo aos Efésios, inclusive o dom do discernimento de espíritos. E é por isso então que nós vemos no versículo de número 21, que Paulo diz então para eles julguem todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então eles tinham que julgar o que eles estavam ouvindo. E aqueles que tinham o dom do discernimento de espíritos, então eles eram capazes de analisar se aquela profecia, ela vinha da parte de Deus. Porém nós sabemos que esses dons, eles foram específicos para o tempo da igreja primitiva do primeiro século, porque era necessário para o tempo dos apóstolos, onde a igreja estava ainda se estruturando, estava iniciando. Hoje nós não precisamos mais desses dons, porque nós já temos a palavra revelada. Então nós olhamos o texto e Paulo diz a nós da mesma forma: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Não se afastem de Deus, porque nós podemos então entristecer o Espírito de Deus, como Paulo fala também aos Efésios. Como é que eu e você hoje desprezamos as profecias, se os profetas já não existem mais? Se o profeta era aquele que falava em nome de Deus, hoje nós então ouvimos a verdade pela Escritura. Então Paulo fala para nós hoje que nós temos que sim julgar, temos que examinar tudo o que é dito com relação à palavra. Nós temos então que examinar aquilo que é explicado, as profecias, a palavra de Deus que nos direciona. E aí então que nós chegamos na nossa discussão de hoje, que nós vamos examinar alguns pontos do movimento da batalha espiritual, no qual nós precisamos saber dialogar com essas pessoas e explicar para elas o porquê nós cremos assim, o porquê nós não acreditamos como elas. Porque a maior dificuldade que você encontra, principalmente em igrejas neopentecostais, ou até mesmo algumas igrejas pentecostais, que caminham então pelo movimento da batalha espiritual de uma maneira bem diferente da nossa como igreja reformada, é que muitas dessas igrejas não estão preocupadas com o entendimento da palavra. E por isso, quando você traz para as pessoas esta expressão, para elas julgarem as coisas, elas muitas vezes elas não são capazes ou não estão nem interessadas em julgar o que está sendo dito. Elas simplesmente absorvem o que é falado pelos apóstolos, líderes, pastores, ou seja qual o título que eles estão colocando para eles mesmos. Eles possuem uma certa autoridade que o que eles falam praticamente é lei, e ninguém tem então o direito de questionar, ninguém tem o direito de buscar aprender mais, é só o que eles dizem. A palavra não nos ensina isso. Você precisa ter essa capacidade de então dialogar com essas pessoas de outras religiões para poder explicar para elas, porque você tem a sua linha de pensamento. Primeira questão então que nós vamos verificar hoje com relação a este julgamento que nós precisamos ter, é sobre o mapeamento espiritual. Algumas linhas doutrinárias, então, dentro do movimento da batalha espiritual, entendendo que existe ela, porém trazendo talvez para um extremo, eles então aplicam que existem áreas na cidade, áreas até mesmo dentro do seu lar, que existe um domínio da parte de Satanás. E é preciso então uma ação contra estas
este domínio, essa ação com mais força que Satanás tem naquele local, para nós então podermos entrar naquela cidade, entrarmos naquele bairro, agirmos em nome de Deus naquele instante. Algumas pessoas então elas vão para esta linha, até mesmo por causa do texto que nós temos na palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 13. Alguém pode ler esse texto para nós, por favor? Veja só, então, a carta que está sendo escrita à igreja de Pérgamo, não é? E no texto, então, está se referindo a um trono de Satanás. Muitas pessoas, quando olham, então, essa expressão, elas entendem que há um domínio excessivo de Satanás sobre aquela cidade de Pérgamo. Até o final do versículo de número 13, né, diz, onde Satanás habita. Então, Pérgamo era a cidade de Satanás? É uma expressão que nós vemos aqui para a ação, sim, que Satanás tem sobre aqueles que estão distantes de Deus. Há o pecado nessa cidade. Pessoas que estão longe de Deus, e por isso, então, essa carta à igreja de Pérgamo, né, dizendo que ali estava o trono de Satanás. Há uma influência maior naquele local. Muitas pessoas estão longe de Deus e a favor então de Satanás, ou seja, desobedecendo ao Senhor. Não que necessariamente em Pérgamo havia então um local, algo físico, estrutural, de um templo ou até mesmo de um trono para Satanás. Não, há uma figura então sendo utilizada aqui. É a mesma expressão quando você vai encontrar então a palavra do Senhor dizer sobre a sinagoga, né, de Satanás. Você também pode então ver esta mesma expressão na palavra do Senhor. Então não quer dizer que nesses lugares exista um domínio maior, porque se nós falarmos dessa forma, estamos dizendo então que nós vamos ter que orar primeiro para que Satanás saia dali, para depois nós então pregarmos o Evangelho. Você só prega o Evangelho onde há trevas. Você só prega o Evangelho para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Não é? Quando nós vamos evangelizar, quando você vai conduzir alguém a Cristo. Então não existe essa possibilidade de você retirar toda a ação de Satanás ou dos demônios para que você vá. Aquelas pessoas, elas estão sob o domínio, né, do dominador deste mundo. Então há um conceito errado de que, porque no bairro tal de Itapeva existe ali a sinagoga de Satanás, existe ali uma influência maior de Satanás e por isso nós vamos orar para amarrar aquele demônio que está ali, quebrar alguma cadeia de algo que existe naquele local. Não. A palavra do Senhor, em nenhum momento os apóstolos agiram dessa forma ao amarrar ou tentar algum tipo de manobra antes de evangelizar as cidades. Nós acabamos de estudar ao longo desse último trimestre as cartas de Paulo à igreja de Corinto. E Corinto era uma cidade que vivia, portanto, com muitos conflitos, por causa dos pecados que existiam naquela cidade. Em nenhum momento o apóstolo Paulo, ele agiu dessa forma, explicando para nós, nas cartas a Corinto, que ele fez um mapeamento espiritual e observou que na cidade de Corinto existia uma influência, um trono, uma sinagoga de Satanás. Não, ele simplesmente foi àquele local e pregou o Evangelho. Então é uma questão de entendimento da própria palavra. As pessoas pegam então uma expressão, como você vê aqui em Apocalipse, né, o trono de Satanás, e aplicam aquilo, né? Isto é pecado que existia, idolatria, como existe em vários locais.
E isso de maneira alguma deve impedir a igreja de agir, de pregar o evangelho, de avançar por entre os locais. Talvez alguns bairros, algumas cidades sejam um pouco mais difíceis para nós. Existem algumas que têm uma influência de certas religiões, que talvez seja mais difícil para você avançar, para você pregar o evangelho, pela barreira que as pessoas impõem. Mas isso não impede a igreja de avançar, de pregar o evangelho, de fazer aquele serviço. Claro que nós temos que lembrar que aí a ação do Espírito de Deus, em todos os momentos, que vai agir através da sua vida, para que você então possa pregar o evangelho e aquela pessoa venha a se converter. Mas isso não pode nos impedir, né? Às vezes você fala, mas existe uma cidade tal, existe um bairro que existe muita droga, muita bebida, prostituição naquele local. É porque tem um trono de Satanás ali. Nós temos ali um domínio territorial de Satanás e dos seus demônios, e nós temos que orar para quebrar esse domínio dele, para depois nós entrarmos com o evangelho. Não, isso não tem base bíblica para nós afirmarmos. Basta nós pregarmos o evangelho, onde for. E o Espírito de Deus vai então agir nos corações para converter essas pessoas. Seja ela um viciado em drogas, ou apenas um pai de família que não acredita em Deus, independente da linha, basta nós pregarmos o evangelho a essas pessoas. Vamos abrir o texto de Lucas, capítulo de número 17, onde nós vemos um reforço desta prática de observar até mesmo as questões espirituais com um pouco mais de ênfase. Lucas, capítulo de número 10, do versículo 17 ao versículo 20. Quero pedir a algum irmão que leia para nós, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao versículo 20. Veja só então nesse instante que o Senhor Jesus então havia enviado seus discípulos de 2 em 2 para fazer então a sua missão, para pregar o evangelho. E como ele disse, nós olhamos no evangelho de João, ele fala que então os discípulos iriam fazer ainda mais sinais do que ele. Mas nós vemos aqui nesse instante que eles estão sim fazendo, expelindo demônios pelo nome de Cristo Jesus, reforçando mais uma vez que a realidade da batalha espiritual ela é real, ela existe. Mas veja então como eles chegam com toda aquela alegria, ao invés deles focarem ali naquele instante no propósito maior, neste momento eles dizem, nossa, nós então falamos, expulsamos, eles se submeteram, os demônios se submeteram ao teu nome. E nós expelimos eles naqueles momentos. E no versículo de número 20, a resposta que ele diz então, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então o Senhor Jesus traz para eles o conceito de que havia algo maior do que somente aquela ação contra os espíritos, do que aquela batalha que é real, mas que há uma preocupação maior de que se o nome deles está escrito no livro da vida, a eternidade que eles têm no céu, ela é muito mais importante, tem muito mais valor do que aquelas ações específicas que eles estavam tendo naqueles locais. E muitas vezes nós agimos assim. Nós nos preocupamos mais, puxa vida, olha, houve hoje uma
expulsão de um demônio dentro da igreja. Mas ninguém se alegra com a pregação do Evangelho, com a conversão, ou com a própria graça que nos alcançou. É o foco errado muitas vezes. Porque existem igrejas que, quando vão falar sobre a batalha espiritual, às vezes só falam nisso. Às vezes só dão ênfase à ação do inimigo. Às vezes só dão ênfase ao próprio poder, à própria influência que ele pode ter. Claro que limitada, né? Que nós temos que lembrar aqui que a possessão demoníaca ela existe, mas não em cristãos. Nós temos que ver então que as igrejas cristãs, muitas vezes elas dão maior ênfase na ação de Satanás e no risco dos cristãos se afastarem do que no prazer deles servirem a Deus, na alegria da graça que nos alcança, na alegria da vida eterna. Então é este foco que o Senhor Jesus está trazendo para os seus discípulos naquele momento, porque muitas vezes há esta falta de base bíblica e nós não nos importamos com aquilo que realmente devemos nos importar. Não existe então este conceito na palavra de um mapeamento espiritual. Então você não precisa temer um local, né? Você não precisa temer uma cidade, porque nós temos que lembrar que acima de tudo está o nosso Deus usando a igreja para então avançar nos territórios, avançar nas cidades, avançar nos locais para pregar o Evangelho. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre essa questão de mapeamento espiritual? Alguém já tinha ouvido falar sobre isso? Já teve alguma experiência? Sim, não sei se você já ouviu falar dessa apóstola, né? Agora a culpa do bolo não crescer é do demônio também, né? Aí fica fácil, né? Infelizmente, a igreja dela é cheia, né? Porque as pessoas querem uma solução rápida, prática. Claro que é mais fácil, né? Você bota a culpa aí no demônio territorial que está em cima do seu fogão, né? E o que mais, né, você tiver na sua vida. Os problemas da minha casa é porque minha casa foi construída num lugar onde antes era um terreno disso ou daquilo, e ali tem uma ação demoníaca. Não, irmãos, isso não existe essa influência, né? Nós precisamos lembrar então o que é que a palavra traz. Veja o quanto que a falta de base bíblica ela pode confundir as pessoas, ao ponto de algumas acreditarem que tem que então vão levar a panela para a igreja, para a pastora orar, para expulsar o demônio. Não sei como é que ela entende isso, né? Como é que é essa questão da panela, se é uma panela só, se é o conjunto da marca X, né? Não sei. Veja o quanto que isso se torna uma coisa sem fundamento nenhum, né? Por que eu começo a rir sobre isso? Porque é uma coisa tão absurda. Quando você começa a entender a palavra, que você começa a ver que existem tantas doutrinas por aí, que quando você ouve, você fala, isso é impossível que alguém teve criatividade ao ponto de inventar uma coisa como essa. E nós precisamos conhecer a palavra para você poder dialogar. Se alguém chega para você e diz, existe uma sinagoga de Satanás naquele bairro ali, aqui de Itapeva, e por isso nenhuma igreja está lá. Como é que você vai dialogar com essa pessoa? Porque a nossa função é pregar o Evangelho, então eu preciso estar preparado para explicar para essa pessoa o que é que esse texto realmente fala, por que as pessoas então, elas pensam dessa maneira, e se ela não pode mesmo entrar com o Evangelho ali. Nós temos que mostrar para ela a autoridade do Senhor, do seu Espírito em transformar, converter a vida das pessoas, né? Outra questão, alguém mais gostaria de comentar alguma coisa sobre esse assunto? Outra questão que nós podemos... Perdão, Raquel, pode falar. Uhum.
Sim. Uhum. Sim, como se houvesse uma força maior naquele local mais do que em outro. Sim, até se nós formos pensar em relação, usando esse exemplo, né? A partir do momento, né, que nós soubemos que aquelas crianças têm uma influência maior da Umbanda, se tornou mais difícil de chegar até elas. E as que você não sabe de onde estão? Aí é mais fácil, né? Veja como não tem lógica. Porque todas estão longe de Cristo, todas precisam do Evangelho. Algumas até estão dentro das igrejas evangélicas, né? Estão sem conhecimento da palavra. E elas precisam de Cristo Jesus. Então nós precisamos lembrar que o que nos dá a autoridade para chegar a esses locais é a palavra, é Deus quem vai agir. Por isso que nós sempre falamos da graça. Se for por nós mesmos, nós sabemos que não fazemos nada. É o Senhor quem vai usar a sua vida, é o Senhor quem vai transformar o coração da criança, do pai da criança depois, da família, e vai trazer eles para a igreja, e o testemunho dessas pessoas vai levar aquela família a louvar a Deus. Nós não podemos temer, porque nós temos o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está agindo através da igreja. E a nossa missão é pregar o Evangelho. Se a cada obstáculo eu me segurar e falar, não, aqui está muito difícil. Ah, não, aqui é candomblé. Ah, não, nessa cidade o catolicismo é muito forte, então não vou avançar para cá. A gente não faz mais nada. A gente não prega o Evangelho mais. E nós precisamos, então, entender o que é que a palavra nos diz, né? Existem essas questões aí culturais, né? Às vezes trazem um conceito, né? Ah, naquele local é muito difícil. Será que não é a igreja que se acomoda, né? A igreja que já falou, ah, não, ali já não tem mais jeito, não vamos nem pregar o Evangelho mais. E a igreja precisa despertar para isso, né? É tempo de nós, então, olharmos para a palavra e ver que nós temos esta liberdade para pregar o Evangelho. O Espírito de Deus está agindo, convertendo os corações, basta nós nos levantarmos e irmos até essas pessoas. Alguém mais gostaria de comentar? Alguma questão? Dona Esther? Uhum. A mãe frequentou? Certo. E Ah, certo, entendi. Uhum. Uhum. O que nós temos que lembrar é que o que é ensinado nesses locais, né? Não é o ensino da palavra, né?
Então, aqueles que estão longe da palavra, estão longe de Deus, a primeira coisa que existe neles é o pecado, né? Ali talvez houvesse o ensino dentro de casa da palavra e talvez ela tenha se afastado, né? Então ela tinha consciência do que ela estava fazendo, consciência do pecado, né? E claro que pode haver aí uma questão mais intensa até da própria influência ou até possessão demoníaca, isso pode acontecer, né? Porque aquele que não está em Cristo Jesus, a palavra o considera como uma casa vazia, vamos dizer assim, né? Aquele que não possui o Espírito de Deus. Então essa pessoa ela pode sim, não que necessariamente todos que frequentem um local, né, como este estão possessos, não necessariamente, mas eles estão em pecado, estão longe de Deus, e talvez essa questão da própria consciência que ela tinha trazia essa barreira dela com a própria mãe, né? Mas nós temos que lembrar então que é a questão da palavra que vai trazer para nós o fortalecimento, para que você não seja então enganado por essas pessoas, né? Para que as pessoas então não te levem às outras doutrinas que não têm base bíblica. Outra questão que nós podemos ver é até mesmo a parte das experiências. As experiências dos líderes, né? Porque já aconteceu isso com o fulano de tal, na igreja X, então só porque aconteceu lá, isso também tem que acontecer aqui, ou isso tem que acontecer desta forma, então através da pregação do evangelho também aqui na igreja, né? Então nós podemos pensar assim, essa é a questão do pragmatismo, né? Porque naquela igreja eles fizeram um trabalho muito interessante, não vou nem colocar a placa de igreja, só para a gente poder pensar de uma forma generalizada. Deu certo o trabalho que eles estavam fazendo lá, deu certo a maneira como estava fazendo, a igreja encheu. Não é só porque aquele local fez algo que deu certo, que necessariamente nós temos que adotar a mesma prática que aquela igreja. Porque muitas vezes, então, aquele pastor, aquele líder, colocou algo que não era bíblico. E aí você vai pegando aí vários exemplos, né? Por exemplo, das seitas. Agora nós vamos vender vassouras ungidas aqui na igreja. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Porque deu certo na igreja tal, encheu a igreja. Viu, Jatir? Nós vamos começar a vender vassoura ungida, caneta ungida também, tá? Porque deu certo na outra igreja. Para quê? A explicação, né? É que você vai pegar a vassoura e vai varrer o mal para fora da sua casa. Olha que poder que você dá para a vassoura. Veja que autoridade que a vassoura tem. Não sei nem de que marca que é. Mas porque funcionou em uma igreja, tem que funcionar na nossa? Tem que ter base bíblica. Senão daqui a pouco nós vamos então começar a pedir para você trazer a sua carteira de trabalho, para nós orarmos, para Deus abrir uma porta de emprego para você, porque eu preciso ver a sua carteira, preciso encostar nela, ela tem que estar aqui. Ou você tem que trazer uma foto de alguém aqui na frente para a gente orar pela foto, para que haja o poder de Deus sobre essa pessoa. Ou agora nós vamos começar, além das práticas vamos colocar aqui um corredor de sal grosso, né? Para você poder ficar bem na hora de você voltar para casa. Ou vamos começar a fazer festa junina agora dentro da igreja. Cuidado com as práticas. Cuidado com o que nós vamos fazer, porque não é só porque o pastor tal ou a igreja tal faz e deu certo, porque atraiu um monte de gente, porque atraiu os jovens, porque atraiu aquele grupo X ou grupo Y, que nós temos que fazer, não. Nós temos que olhar apenas aquilo que a palavra nos diz. O que é que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17? Alguém pode ler para nós, por favor? 2 Timóteo. Qual é a nossa única regra de fé e prática? O que é que nos direciona?
é a palavra de Deus. Qual é o risco de você hoje começar a pensar assim, bom, mas um pastor tão grande lá, conhecido, vou até usar a igreja presbiteriana agora, que está lá na internet, nossa, ele é muito conhecido. Aí ele começa com uma prática que não é bíblica. E só porque ele é conhecido, ganha uma influência. Nem sei se existiu isso, tá? Estou inventando. Esse costume de você não analisar a palavra vai fazer com que você passe a acreditar mais na experiência das pessoas como fonte de revelação da verdade do que na própria palavra. A palavra já não é mais suficiente para você. Existem igrejas que a tradição ela vale mais do que a palavra. Existem igrejas que, porque sempre foi feito dessa forma X, então tem que continuar sendo feito, mesmo que a palavra diga que não deve ser feito. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós observamos esse tipo de prática em algumas seitas, mas há o risco de nós que falamos que somos reformados, que lidamos com a palavra, que ela é a única regra de fé e prática, nós caímos no mesmo erro. Trazer uma tradição só porque sempre foi feito assim, tem que continuar sendo feito, ou porque o pastor fez assim, ou o fulano fez assim, nós temos que fazer. Tomem cuidado, porque senão nós vamos passar a olhar a autoridade maior, até mesmo dos líderes, né? E nós sabemos a grande confusão, divisão, grandes problemas que isso pode trazer para nós, sem falar no prejuízo espiritual para nós, nosso afastamento de Deus e da própria igreja também vai enfraquecer. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre isso? Eu acho que há um conflito aí, né? A autoridade da liderança, e ela deve sim, né, ser respeitada, mas aí há esse excesso, né? E aí você vê muito isso, né, nessas igrejas onde os homens se autodenominam apóstolos, né? Ninguém questiona, ninguém fala nada, né? Se você pega um lenço dele, nossa, você ganhou o dia, né? Porque ele tem um poder, é ele quem, né? Então há um conflito sobre isso, né? E nós vimos aí na última aula da nossa classe de catecúmenos, nós falamos sobre a igreja de Deus, e uma das marcas da igreja verdadeira, então é a fiel exposição da palavra, né? Por quê? Porque nós temos muitos que esquecem isso, e acabam deixando isso de lado, né? Acabam olhando mais aquilo que a própria figura do líder, ela traz. E eu falei para eles que eu posso até tá dando um tiro no próprio pé, né, que eu comentei com eles, porque se vocês ouvirem alguma coisa que nós estamos falando aqui que não esteja na palavra, nós estamos ensinando algo que não tem a base bíblica, você precisa vir até mim e você precisa questionar. Por que eu digo que eu poderia estar dando um tiro no próprio pé? Porque aí eu perco uma liberdade que talvez eu poderia ter. Mas não é essa a nossa intenção aqui. É agradar a Deus, é servir ao Senhor, é seguir a fidelidade da palavra. Então é exatamente isso como a Vânia colocou. Se por um acaso, em algum instante, nossa, mas o pastor veio e pregou a palavra tal, não é isso que o texto diz. Me questione. Porque a nossa intenção aqui é de nós aprendermos a palavra e de nós, então,
crescermos espiritualmente e honrarmos a Deus somente. Porque se há erro, a gente precisa sim sempre corrigir, não é? É claro que existe, mais uma vez, reforçando o respeito à autoridade que foi imposta por Deus, seja do pastor, do presbítero, dos diáconos, não é? Mas existe aí um limite, né? O limite é a verdade da palavra. Quando a gente passa disso, nós precisamos aí interferir. Alguém mais gostaria de comentar? Alguma questão? Existe uma terceira questão sobre o movimento da batalha espiritual, que talvez você já tenha escutado em algum lugar, é sobre a maldição hereditária. Alguém já ouviu falar sobre isso? Levante sua mão se você já ouviu falar alguma vez. Maldição hereditária, né? Então, vamos tentar colocar um exemplo aqui, né? Alguém cometeu um adultério, né, ao longo da sua vida. Quem é que vai pagar por esse preço? Os pais. Se nós formos pela linha da maldição hereditária, quem mais paga? Os filhos. Quantas gerações pagam? Quatro gerações. Terceira, quarta geração, né? Se o pecado for pior, o castigo deve ser pior, eu acho, né? Porque quanto mais complicado. Você acredita nisso? Que se os seus pais pecaram, você está recebendo uma punição por causa deles hoje? De onde é que as pessoas tiram esse conceito? Da própria palavra do Senhor. Êxodo capítulo 20, versículo de número 5. Alguém pode ler para nós, por favor? Êxodo capítulo 20, versículo 5. Até a terceira e quarta geração. Então muitas pessoas, elas creem na maldição hereditária. Porque eu sofri na minha vida toda porque eu venho de uma linhagem de pessoas idólatras. Porque eu venho de uma linhagem de pessoas que foram umbanda. Tinha parentes na minha família que eram envolvidos com a prostituição. Porque eu sou filho de político corrupto, por isso eu estou sofrendo as consequências. A palavra, ela não nos ensina isso. A palavra nos ensina então que a consequência, a maldição iria até a terceira e quarta geração, se a terceira e a quarta geração continuassem no pecado. Porque ao passo em que alguém se arrepende e se afasta, nós vemos a palavra em diversos momentos, como Juízes capítulo de número 10, nós vemos a palavra nos mostrar que Deus é compassivo para com aquele que se arrepende. Quando você lê o texto de Ezequiel capítulo 18, você observa então o profeta dizendo no versículo 2, que tendes vós? Vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ele estava então lembrando ao povo de Israel que eles utilizavam esse provérbio, ou seja, os pais comeram, mas quem é que teve o enfraquecimento dos dentes? Os filhos. E aí o texto continua então dizendo para nós, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel, eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. A responsabilidade do pecado, ela é pessoal. Eu estou dizendo aqui que o pecado não pode trazer consequências.
a sua família, os seus amigos, consequências. Mas a responsabilidade pesa sobre aquele que cometeu, e não sobre os seus filhos. Ou pelo pecado dos seus pais, você está pagando hoje. Lembre comigo, quando você olha a história de Israel no livro dos reis, você vê então a vida do rei Josias. Josias era filho de Amon, que era filho de Manassés. Manassés foi um rei extremamente idólatra. Talvez um dos piores reis que eles tiveram. Seu filho Amon seguiu seus passos. Conduziram Israel para uma vida de idolatria. Desagradaram a Deus. Despertaram a ira de Deus sobre todo o povo. Quando Josias começou a reinar, ele se afastou do pecado. E Deus poupou o povo de Israel no tempo dele. Trouxe paz para o seu reino. Porque a responsabilidade é pessoal. Caso contrário, Josias pagaria pelo preço daquilo que o seu pai havia feito. Daquilo que o seu avô havia feito. Mas ele então entendeu que aquilo não era agradável a Deus e se afastou daquele caminho. E ele então viveu a sua vida desfrutando da presença de Deus. Então a maldição hereditária nada mais é do que um erro de interpretação bíblica. Porque quando você diz que existe a maldição hereditária, você diz que o que Cristo fez por nós hoje não é suficiente. A obra de Cristo não foi completa e não é suficiente para pagar pelo preço dos meus pecados. Porque eu me arrependi dos meus pecados, mas se a maldição hereditária ainda acontece, de que adiantou a morte de Cristo por mim então? Se o preço do pecado ainda vou pagar por causa dos meus pais ou dos meus avós. Cristo morreu por nós. O preço foi pago de maneira completa e eficaz para aquele que crê. Este será salvo. Este será perdoado. Então, independente da vida que a sua família tenha, você pode ter uma vida diferente diante de Deus. Independente de toda a história, se você é filho de traficantes e a história da sua família é terrível, se você é filho de pessoas que são envolvidas com prostituição, estou olhando para aquilo que a igreja às vezes olha como extremo. Se você é aquele que se converteu a Cristo Jesus, você não tem culpa nenhuma sobre aquilo que eles fizeram. Você já está perdoado dos seus pecados. E é necessário você continuar numa vida de obediência e santidade a Deus. Quando o cristão volta à prática dos pecados, aí Deus pode pesar a mão sobre ele. Pode trazer juízo sobre a sua vida. Mas se ele permanece uma vida de santidade, Deus está cuidando dele. Ah, mas eu passo por problemas. Os problemas, o sofrimento existe desde que o pecado entrou na história da humanidade. E eles acabarão um dia. A morte, a doença, os sofrimentos, eles acabarão. Quando nós estivermos então no céu, onde não haverá pecado algum. Essa é a nossa maior esperança. Não é? Em nenhum momento nós recebemos a promessa de que não passaríamos por dificuldades. Muito pelo contrário, a palavra nos mostra que as dificuldades nos levam à maturidade, à integridade. Então, alegrem-se nas provações. E nós precisamos entender então que através de Cristo nós somos salvos, através de Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Caso contrário, toda a história de Israel deveria ser apagada, porque Raabe era uma prostituta. E a partir do momento que ela passou a ter fé no Senhor, confiar na sua palavra, ela se tornou parte da genealogia do próprio Messias. Quando você olha a história de Abraão, ele era filho de um pai que era idólatra. Então, a culpa dos seus pais, a culpa da sua família, não transfere a você. Em Cristo Jesus você está livre dos seus pecados, porque você nunca foi culpado dos pecados deles, porque a responsabilidade ela é pessoal. Então veja como é importante nós olharmos para a palavra
e entendermos o que ela nos diz, porque senão eu digo que Cristo não é suficiente. A palavra nos diz através do apóstolo Paulo aos Romanos que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso traz a nossa paz diante de Deus, coragem para servir a Deus, que muitas pessoas deixam de servir a Deus porque dizem, minha família faz tantas coisas erradas, eu não tenho coragem de enfrentar e pregar o evangelho, me envolver na igreja. Tire esse peso das suas costas, porque isso não cai sobre você. O que cai sobre nós então colocamos diante da cruz, arrependidos, clamamos pelo perdão, estamos livres dessa culpa. E podemos seguir servindo ao nosso Senhor, agradando ao nosso Deus. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre isso? Ana? Eu vejo pelo lado de que aqueles que não se convertem estão em pecado. Então eles podem seguir as práticas dos pais ou não. Podem ser as mesmas práticas ou piores. Então eu prefiro olhar pela linha de que eles continuam em pecado, na escravidão dos pecados, e por isso há o juízo de Deus sobre eles. Então, não que necessariamente porque o pai pecou, ele é culpado pelo pai. Não, continua sendo pessoal a responsabilidade. Tá? Mais alguma questão? Alguém gostaria de comentar? Irmãos, então nós precisamos lembrar que o principal é a compreensão da palavra. Nós não podemos nos afastar das Escrituras. Ao passo que você abandona as Escrituras, você deixa as heresias passarem a fazer parte da sua vida. E você vai começar a olhar para a maldição hereditária, você vai começar a olhar para essa questão territorial. Não coloque a culpa no demônio de que o bolo não está funcionando, viu? Não coloque culpa em Satanás porque não está sendo pregado o evangelho ali. Não, isso é culpa da igreja. A igreja tem que se despertar, tem que levantar e avançar e pregar o evangelho. E é este o tempo que nós estamos falando sobre isso, entendendo sobre isso. É a hora de nós enfrentarmos esse desafio. Pregarmos o evangelho, falarmos a verdade para as pessoas. Quantos estão presos nestas doutrinas e sofrendo com tudo isso? Estão achando que existe mesmo maldição hereditária e sentem-se culpados pelo que os pais fizeram. Liberte essas pessoas pela pregação do evangelho. Traga a elas a clareza da palavra. E aí então, juntos nós vamos estudando o movimento da batalha espiritual conforme a palavra, e quanto mais conhecimento você vai tendo, mais sabedoria, mais coragem você vai ter para você poder pregar o evangelho, para você poder avançar e trazer essas pessoas para que elas também possam dialogar sobre isso. Por que não convidar alguém que participa de uma seita para ela ouvir o nosso lado, a nossa versão da interpretação, para dar a ela a oportunidade dela dialogar, questionar a própria doutrina, da mesma maneira como nós fazemos, pois assim nós aprendemos. Então convide as pessoas, traga mais pessoas que creem no movimento da batalha espiritual, fale, vamos lá, nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, porque existem muitos que ainda estão escravos dos próprios pecados, porque onde eles estão, nunca ouviram a verdade. Raquel? Acreditando que a culpa é dos pais ainda, né? Uhum.
culpa deles. Uhum. Sim. Até mesmo a própria igreja, né? A maior parte das pessoas já estão vacinadas. E nós temos que encorajar as pessoas para que elas voltem, né? Porque a própria igreja tem dúvidas. Nós muitas vezes nos pegamos com alguém de outra igreja que está passos na nossa frente, preparado para discutir sobre a doutrina deles, e nós não. E nós somos os reformados que usam a palavra como única regra de fé e prática. Onde está o nosso conhecimento nessa hora? Então nós precisamos nos preparar. Nós precisamos estar aqui para esse momento de diálogo, esse momento de conversa, de perguntas, para que eu esteja preparado para responder sobre a minha fé. E é um momento tão precioso para nós, que eu preciso externalizar isso, trazendo outras pessoas, mostrando para elas, olha como é interessante. Talvez ela venha e ela continue na igreja dela, mas ela ouviu a palavra, ela ouviu a verdade, ela teve a oportunidade de dialogar, de entender outras doutrinas que talvez a liderança da igreja dela nunca deu espaço para ela pensar que existe uma interpretação diferente daquilo que ela estava ouvindo, que na verdade talvez fosse a verdade que está sendo escondida dela. Então que Deus nos abençoe para nós cada vez mais conhecermos a palavra, nos aprofundarmos na palavra, nos afastarmos dessas heresias, da dependência daquilo que é experiência como fonte de revelação, para que eu e você possamos honrar ao nosso Deus, servir ao Senhor com coragem, com ousadia, independente do território onde nós estivermos, nós sabemos que o dono de tudo é o nosso Senhor, o Criador de todas as coisas. Vamos colocar em pé para nós orarmos neste instante, encerrando então a nossa lição. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor. Agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade que tivemos de estar na Tua casa, oportunidade de poder ouvir a Deus, essa reflexão, a Deus, sobre a Tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, pedir ao Senhor que continue abençoando a Tua igreja, despertando o Teu povo, Senhor, como o Senhor fez, ó Deus, com Esdras, com o rei Ciro, com o Seu povo, ó Deus, no tempo do exílio, ó Pai. Eu peço que o Senhor continue, ó Deus, agindo, despertando a nós. Gera um avivamento, ó Deus, no coração, no interior de cada um de nós, ó Pai, neste dia, Senhor Deus. Pois nós queremos, ó Deus, Te servir com toda a disposição, ousadia e alegria, Senhor. Nós cremos, ó Pai, na autoridade do nome de Cristo Jesus. Nós cremos, ó Pai, no poder do Espírito Santo para agir naqueles que ainda não estão vivendo com o Senhor, convencendo essas pessoas do pecado, ó Pai. Por isso eu peço, usa-nos, ó Deus. Usa-nos, ó Pai, para que outras pessoas possam entender a verdade do Senhor e possam vir à Tua casa, possam, ó Deus, participar cada vez mais, se converter, ó Deus, e tornar parte da Tua igreja, Senhor. É no nome de Cristo Jesus, ó Pai, que nós agradecemos, porque muitos pesos das heresias que estão sendo ditas por aí, muitos desses pesos são esclarecidos e retirados pela compreensão da Tua palavra, Pai. E assim eu peço, ó Pai, que o Senhor continue a nos dar sabedoria, pela Tua graça, e que o Senhor nos conduza, ó Pai, à maturidade. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos, e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus.